Hello kids, eu sou o Teacher Vinícius e hoje o Teacher Steps vai ser um pouco diferente. Baseado em algumas ideias, pedidos e sugestões que rolaram na Doubtbox, eu decidi criar um novo formato, o Almanaque dos Países da Terra. Esse programa de hoje vai ser como um teste, um piloto. Se você gostar desse formato, eu peço que você deixe nos comentários desse vídeo que gostou. Se a maioria dos alunos expressar que gostou, ele vira um novo programa. Aí nós vamos ter o Teacher Steps e o Almanac. Mas para isso, precisa deixar nos comentários do vídeo, tá? Se gostar, é só dizer gostei e aí já está valendo. E para inaugurar esse Almanaque dos Países da Terra, eu decidi falar um pouquinho, explicar um pouco do Império Britânico. Como ainda é uma edição do Teacher Steps, vai a música do Timóteo. Teacher Steps! Teacher Steps! Que divertido, vamos aprender no Teacher Steps! Eu não sei tocar violão. Para me ajudar hoje, eu não chamei o Timóteo, muito menos a avó Naná, mas simplesmente um especialista em curiosidades. Por favor, se apresente. Olá, eu sou o professor Porfírio Tadeu. Eu sou especialista em curiosidades. E o que isso quer dizer então? Eu sou muito curioso. Por exemplo, fui eu que outro dia joguei para o teacher uma pergunta muito simples. O Ben-TV é um Pokémon? Eu joguei essa pergunta para o pessoal do quarto e quinto anos. É uma coisa a se pensar. Bom, quando nós falamos do Reino Unido, nós primeiro temos que falar da origem dele. E a origem remonta à lenda do Rei Arthur. Se você não conhece ou nunca ouviu falar, o Rei Arthur é uma lenda de um rei que retirou sua espada de uma pedra encantada e uniu os povos. A verdade é que os povos de lá já existiam e haviam até sido dominados, seja pelo Império Romano, seja pelos vikings, mas foi o Rei Arthur, ou a lenda dele, que juntou os bretões, os anglos, os saxões. E colocam que o castelo dele, Camelot, era uma terra encantada, porque todo mundo se ouvia e se entendia. Principalmente na Távola Redonda. Que era uma mesa grande e redonda que nem tinha lá no Passos, na verdade. E aí disso que surgiu a figura da Britânica. Britânica é a força do Império Britânico, representada por uma mulher, que geralmente está de toga, e tem um escudo. Essa mulher é a representação da força do Império Britânico, porque quando ela fica em pé, ninguém a segura. Outro símbolo muito comum do Império Britânico é o leão, porque o leão traz muita força. Vamos falar dos monarcas do Império Britânico. Hoje em dia, o monarca é o rei Charles III. Sua mãe, Elizabeth II, é a rainha mais longeva da história. Ela ficou 70 anos no cargo. O período dela é chamado de Novo Período Elizabetano. Só segue a rainha Elizabeth I, que ficou 44 anos. Também teve o período vitoriano, da rainha Vitória. A rainha Vitória ficou 66 anos no cargo. Mas o rei ou a rainha serve para comandar o povo na guerra, porque existe o primeiro-ministro, que é a pessoa que comanda o dia a dia. E é nisso que nós devemos falar das divisões que existem dentro do Império Britânico. Essas divisões, elas tornam as coisas mais fáceis ou mais difíceis. O Império Britânico tem primeiro o Reino Unido. O Reino Unido é, na verdade, um reino
de 4 países que trabalham totalmente juntos, até fisicamente. Eles são a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte, que divide aí a ilha com a Irlanda, que não é do Império Britânico. Esses países juntos formam a bandeira da Union Jack, a bandeira que soma as 4 bandeiras em uma só. A bandeira da Inglaterra, que é a Cruz de São Jorge, a bandeira da Escócia, que é o X de Santo André, a bandeira da Irlanda, que é o X de São Patrício, e juntas formam a bandeira da Union Jack. O país de Gales não entrou na soma porque é um principado e não um reino. E também por ter um dragão. Ia ser muito complicado botar um dragão no meio do desenho. Esses países têm um monarca em comum, um primeiro-ministro em comum, eles trabalham totalmente unidos. Aliás, uma das principais forças culturais do planeta veio justamente daí, que é a BBC, a British Broadcast Company, que é a TV estatal do Reino Unido. Pois é, ela é quase gratuita, porque uma vez por ano você tem que pagar uma taxa para poder assistir a BBC. Mas a BBC produz muita coisa incrível e ela veio de lá. A segunda divisão é o Commonwealth. Depois de várias guerras, principalmente pela independência, foi estabelecido o Commonwealth. O Commonwealth são países que são muito amigos do Reino Unido e aí trabalham juntos dentro do Império Britânico. Eles têm o mesmo monarca, que no caso é Charles III, porém a moeda é diferente, o governo é diferente e eles podem ter relações diplomáticas diferentes. Entre eles estão Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Jamaica, África do Sul. Todos esses países são países amigos, são unidos ao Reino Unido, mas também têm a sua própria vida. É tipo aquela sua irmã que já casou, saiu de casa, mas vira e mexe aparece na sua casa para almoçar. Que exemplo que eu fui pegar, minha irmã vai brigar comigo agora. E por último, nós temos os Overseas Territories, que são os territórios além-mar. Esses territórios, na verdade, são conjuntos de ilhas e arquipélagos que ficam longe de tudo e são governados pelo monarca, Charles III, e cada um tem um governador. Por exemplo, ao sul da Argentina nós temos as Falklands, que são 2 ilhas basicamente feitas de gelo e que têm cerca de 3.000 pessoas morando hoje em dia, nelas inteiras. É muito pouca gente. O principal ponto que eu gosto de lembrar sempre é de Tristão da Cunha, que é uma ilha que tem um vulcão e fica a cerca de 2 dias de barco da África do Sul. E sim, lá quem mora também é cidadão britânico. O hino é o hino God Save the King. Deus salve o rei. Quando é rei, é king. Quando é rainha, é queen. E aí o hino muda um pouquinho, mas basicamente é um hino dizendo Deus salve o rei e se a gente for pra batalha, tomara que a gente sobreviva. O hino é bem curto, não tem nem 1 minuto. Falando de quadrinhos, a Marvel tem 2 heróis relacionados ao Império Britânico. O primeiro deles é o Capitão Britânia. Ele recebe uma espada diretamente de Merlin, o mago do rei Arthur, e defende o Império Britânico até mesmo no multiverso. O outro é o Union Jack, cujo visual é igual à bandeira, mas ele é mais um agente secreto, tipo um James Bond. E uma coisa importante, todo mundo que nasce, seja no Reino Unido, seja no Commonwealth, seja nos Overseas Territories, é britânico. Então, é todo mundo British. E em todos os lugares, o idioma oficial é o inglês. Ah, e uma curiosidade. Na série Game of Thrones tem uma muralha muito grande feita de gelo. Ela foi inspirada na Muralha de Adriano, que foi feita lá na Escócia pelo Império Romano. Essa muralha ainda existe.
Então, esse é o almanaque com alguns fatos e curiosidades do Império Britânico. O Império Britânico, que é um conjunto de vários países, e é claro que depois podemos falar de um por um, afinal, cada país tem a sua história e tem a sua cultura. Se você gostou e se você quer mais almanaque, deixe nos comentários do vídeo que gostou. Se a maioria dos alunos declarar que gostou, aí nós teremos esse novo programa que é o Almanaque dos Países da Terra, fazendo companhia ao Teacher Steps. Eu quero agradecer então ao professor Porfírio Tadeu por estar aqui com a gente. Muito obrigado, professor. E continuamos logo mais com os nossos trabalhos. Eu fico esperando o seu comentário. Be smart.